Nosso Conexão Renal, toda quarta-feira, às 17 horas. Você tem encontro marcado aqui conosco, com o nosso presidente aqui da nossa associação, Lyndon Johnson, e com todos vocês aí. Gente, vamos embora, vamos participar, vamos aí apertar, né, o sininho, dar o joinha, né? Vamos nos inscrever aí. Eu vou te dar uns minutinhos só para você se inscrever aí no nosso canal, porque hoje o programa tá demais. Temos uma convidada aqui muito para lá de especial e daqui a pouco a gente vai estar falando com ela, mas eu quero que te chamar a atenção para você fazer aí o deverzinho de casa. Não custa nada, compartilhe, dê o seu like, dê a sua opinião, né? E ative o sininho aí. Não é, Lyndon Johnson? Tudo bem? É isso aí. Boa tarde. Desejo a todos, né, uma ótima tarde. Venha participar do projeto, entendeu? Conexão Renal, né? Hoje nós temos uma convidada especial para o projeto referente ao doente renal. É isso aí. Agora sim, a gente está aqui hoje abrilhantando aqui o nosso podcast aqui, a doutora Marcela Freire. Você é advogada, é presidente do Comissão de Direito Médico da OAB Duque de Caxias. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Lyndon. Quero primeiramente agradecer pelo convite. Me senti muito honrada. É sempre um prazer falar sobre direito médico e da saúde. Sempre uma felicidade muito grande. Fico muito feliz em poder contribuir com esse projeto, com a associação. Sou Marcela, sou advogada, sou especialista em direito médico e da saúde. E estou presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Duque de Caxias. Muito bom. Doutora, a gente já vai começar aqui fazendo as perguntinhas básicas e a gente vai fazer um bate-papo aqui bem descontraído, que a gente tem também essa missão de trazer informação ao paciente renal, mas de uma forma leve, de uma forma tranquila, para que ele possa sentir a vontade até de fazer perguntas ou de tirar suas dúvidas, ok? Com certeza. Então vamos lá, olha só, para a gente começar, a gente vai perguntar o seguinte: a lei brasileira garante como direitos básicos ao paciente com a doença renal crônica? Que lei brasileira é essa que garante? Qual é a lei? Quando a gente começa a falar de direito da saúde, o nosso ponto de partida é a Constituição Federal, a partir do artigo 196, onde trata do direito à saúde, que é um direito de todos e é um dever do Estado. Então, o nosso ponto de partida sempre é esse. E aí, a partir do princípio, né, do acesso à saúde, a gente fala do princípio da dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala de saúde, a gente fala necessariamente de dignidade. Dignidade de uma assistência integral, dignidade em relação ao acolhimento, ao acesso aos tratamentos, medicamentos. Então, nosso ponto de partida é a Constituição. Presidente, nós aqui no município, nós temos a associação, né, a APARC. E onde que a APARC ela se envolve nesse projeto? O projeto da APARC, ele tem como finalidade fazer o acolhimento, entendeu, das solicitações, dos anseios da comunidade dos pacientes renais, dos seus familiares, né? Principalmente também dos transplantados, né? Porque independente se a pessoa é transplantada, ela continua ainda paciente renal. Então, o objetivo é ter realmente um tratamento com dignidade, né? E, ao mesmo tempo, ter um canal de comunicação entre a sociedade organizada e o governo. Essa é a finalidade da APARC, né? É um projeto, né, iniciado há 1 ano atrás e a gente está estruturando ele para dar uma assistência melhor tanto ao paciente, como aos familiares, como os transplantados. Doutora, quais são os principais problemas que os pacientes renais costumam enfrentar na prática? Então, em se tratando de direito à saúde e paciente renal crônico, as principais demandas que nós costumamos ver com maior frequência no dia a dia são ações para viabilizar o tratamento, e aí a gente fala de diálise e hemodiálise, e um outro ponto também em relação a medicamentos, transporte e acesso à equipe multidisciplinar. Esses são os principais pontos onde os pacientes renais crônicos costumam encontrar dificuldade no acesso à saúde. E muitas vezes eles não sabem nem por onde começar, né? A maioria das vezes não sabem por onde começar, exatamente. Lyndon, você quer falar alguma coisa? Sim, o objetivo em si, essa grande dificuldade é a falta da confecção de um protocolo de atendimento junto à rede municipal de saúde do município.
porque é necessário desenhar esse modelo, porque a gente sabe aonde é a porta de entrada, né? Porque é extremamente importante, porque evita perder tempo, né? A maior dificuldade do paciente renal é justamente a falta de esclarecimento. A informação é poder. Se você conhece aonde você deve ir, como você deve ir, isso já ajuda, né? A prevenção é muito mais barata do que o tratamento. Tá certo. Dentro da... Agora, que eu também tenho minhas próprias dúvidas, sim. né? E a gente já está aproveitando aqui, você que está nos assistindo, já está aproveitando aqui a presença da doutora Marcela, que é especialista na área médica, no direito médico. Então, você pode até fazer perguntas, quiser deixar aí na caixinha de perguntas, depois ela pode responder. A associação também, através do nosso presidente, também pode encaminhar as perguntas à doutora, ela está à disposição, correto, Sim, doutora? com certeza. Né? Então, também a gente tem algumas perguntas, assim, por exemplo, assim, muitas vezes o paciente, ele não sabe por onde começar, né? A gente já até fez essa pergunta. Mas o que fazer e onde recorrer, né? O que fazer e onde recorrer? Diante desses problemas, o que o paciente ou familiar deve fazer primeiro? Essa é a pergunta. Então, na verdade, vai depender muito de qual é o tipo de demanda, qual é a necessidade desse paciente. Ele precisa de um tratamento? Ele precisa de um medicamento? A dificuldade dele está sendo em relação ao transporte fora do domicílio? As ações e a forma com que o paciente vai agir, quais passos ele precisa percorrer até conseguir ali a garantia daquele direito, vai depender do que está sendo discutido. Mas, assim, via de regra, o primeiro passo é sempre documentar. Para a gente conseguir uma decisão judicial, uma determinação, a gente precisa provar que a gente tentou aquilo ali de forma administrativa, que teve uma negativa, que ele não conseguiu. Então, ele precisa de provas. Todo o processo judicial ele precisa ser instruído com provas, inclusive os processos envolvendo a área da saúde. Então, em relação a tratamento, eu não conseguir uma vaga para hemodiálise. O Lindon, né, numa conversa pretérita, ele compartilhou isso, que existe uma fila de espera. Isso é um verdadeiro absurdo. E a gente precisa viabilizar o acesso à saúde, ao tratamento para todos os pacientes. Então, um paciente que tem o diagnóstico, ele busca ali atendimento através do Sistema Único de Saúde, ou enfim, através do plano de saúde, isso é indiferente. E ele encontra uma dificuldade, ele não encontra a vaga, não é possível o tratamento ali, naquele momento, sob a alegação de que não há vaga. O primeiro passo, documentar, produzir provas em relação àquela negativa, em relação àquela falta de vaga, né? E esse é o primeiro ponto, documentar. E o segundo ponto, ter um documento médico que diga o diagnóstico, que diga a necessidade daquele tratamento e, mais do que isso, a importância, a urgência naquele tratamento e os prejuízos caso ele não faça. Comprovando isso, que não tem a vaga, que ele não conseguiu, que ele não logrou o êxito em garantir o acesso à saúde, que ele precisa de um tratamento, que ele vai sofrer prejuízos se ele não conseguir aquele tratamento, a gente consegue ingressar, demandar judicialmente, seja em face dos entes federados, né, Estado, município, União, seja em face do plano de saúde. Então, a gente consegue dar o arcabouço necessário para o juiz para ele deferir aquele pedido, aquele pleito, e determinar que seja fornecida uma vaga ali para aquele paciente. Então, tudo depende muito do tipo de ação. E se for medicamento, o raciocínio é basicamente o mesmo, entendeu? Uhum. Mas é imprescindível o documento médico. Eu até costumo falar com os meus clientes, né? O juiz, ele não tem conhecimento médico, ele não tem conhecimento da área médica. Ele não sabe quais serão os prejuízos que aquele paciente vai suportar caso ele não consiga aquele tratamento, caso ele não consiga aquele medicamento. Então, cabe a nós, como advogados, e a equipe médica, como médicos, como pessoas com conhecimento técnico, trazer essa informação para ficar claro, cristalino para o juiz, que ele vai pegar e vai olhar e falar assim, poxa, se eu não deferir isso, essa pessoa pode morrer. Essa pessoa ela pode ter danos irreparáveis. Então, o objetivo numa ação é esse, ingressar com essa ação com a maior quantidade de documentos possíveis, esclarecendo para o juiz o que é aquele diagnóstico, e essa é a importância de um advogado especialista, porque a gente não vai simplesmente chegar e pedir, a gente vai explicar para o juiz o que é
aquela condição, Dá que é devido à aquela doença. importância à urgência, né? Exatamente. É muito importante que no documento médico, que no laudo médico, venha expressamente a palavra urgência, em caráter de urgência. E se não conseguir, enfim, se ele não fizer esse tratamento, o risco é de morte. Exato. Isso é extremamente importante para que o juiz, quando ele pegue ali aquele processo, ele pegue aquele documento, ele consiga olhar e falar assim, nossa, realmente é urgente, eu não tenho outra opção a não ser deferir. Porque aí é uma ponderação de direitos. Verdade. A gente não pode colocar nenhum outro direito, a questão de valores, à frente do direito à vida, do direito à saúde. É uma coisa que o nosso presidente ele sempre fala e me chamou muita atenção, porque eu acredito ser a fala de todos os pacientes renais. Que ele diz que ele luta contra o tempo, né? Numa contagem regressiva, que eu não acredito muito nessa contagem regressiva, mas ele fala dessa forma. Sim. E ele luta contra o tempo. Então, tempo nesse caso de um processo é o primordial, né? Sim. É um processo que não pode demorar, é um processo que não pode ser, né, postergado, e é um processo que tem que ter urgência. Sim. Cabe, em casos da demora ou da negativa do Sistema Único de Saúde, em não havendo máquinas necessárias para atendimento do paciente, porque aí pode jogar para um outro posto, pode jogar para um outro lugar, enfim, estou falando termos técnicos não, estou falando geral. Sim, sim. Mas em caso dessa negativa, cabe indenização? Então, normalmente, quando a gente ingressa com uma ação, seja pedindo tratamento, seja pedindo uma medicação, via de regra, a gente sempre pede uma indenização por dano moral. A gente faz um pedido cumulativo. No caso, são 2 pedidos. O pedido ali do tratamento, e a gente sempre pede em caráter liminar, a gente já ingressa com a ação fazendo esse pedido para que o juiz, no primeiro contato dele, ele já defira e já dê a determinação para que aquele ente, para que aquela operadora de saúde cumpra e consiga a vaga. Porque, como você disse, é de fato uma contagem regressiva, e aí a questão do paciente renal crônico se assemelha muito à questão do paciente oncológico. Cada dia importa. Cada Sim. dia é muito, assim, pode ser decisivo para a vida daquela pessoa. Sim. Então, a gente não tem tempo a perder. Então, quando a gente ingressa com a ação, a gente já faz esse pedido liminar em caráter de urgência, para o juiz, no primeiro contato, já deferir. E a gente pede também uma indenização por dano moral. E aí o processo ele vai, né, cumprir ali todo o protocolo, todo o procedimento imposto pela lei. E até a sentença o juiz decide se, enfim, se de fato teve o dano moral ou não. Mas via de regra, normalmente, a gente vê as sentenças no sentido de que há, sim... Favorável, né? Favorável. Há, sim, a ocorrência de um dano à moral daquele paciente. Presidente, concorda? Concordo. Assim, uma coisa importante, referente, é que o paciente que está passando por esse processo, ele fica angustiado, porque ele vê a vida dele ser decidida por pessoas que não estão passando na pele dele o que ele está sentindo. Exato. E essa é a importância de nós, como advogados e especialistas, tentarmos trazer um pouco do que é a vivência, do que é o sofrimento daquele paciente. Eu costumo falar que a gente só consegue ter dimensão da dor do outro quando a gente passa por algo parecido. Empatia, né? E se o juiz, né, o julgador, ele não passou por aquilo, cabe a nós, advogados, tentarmos mostrar um pouco para ele o peso daquele diagnóstico, a dificuldade que aquele paciente está passando. Então, de fato, isso faz toda a diferença. Eu acho que não tem nem comparação. Se a gente pensar em um juiz que já teve contato com um paciente renal crônico na família e um que não teve, a decisão vai ser totalmente diferente, o modo, né, de tratar aquele processo vai ser totalmente diferente. A abordagem, o tratamento. Tudo. Não vai pensar 2 vezes. Não vai pensar 2 vezes. Perfeito. Em relação aos casos que você já pegou, né, de pacientes, porque você deve pegar muitos casos das mais variadas. Mais variadas. Mas você tem uma estimativa ou algo que te marcou mais no sentido de algum atendimento com clientes, pacientes renais? Você já teve casos assim? Caso que me marcou muito, eu até compartilhei com o Lindon, foi de uma cliente que ela é paciente renal e ela teve a perda do transplante por erro médico. E aí ela chegou, compartilhou a história. Assim, uma história muito dolorida, muito sofrida.
que me tocou muito, a começar do fato dela ter a mesma idade que eu. Então, pelo fato dela ser jovem, aquilo ali já me tocou e eu já pensei, caramba, imagina, e a gente começa a dar valor à nossa saúde. A gente começa a dar valor, assim, aos dias, né, saudáveis. Você fica, nossa, tem uma pessoa da minha idade que ela poderia estar vivendo de forma plena e ela tá limitada, ela precisa fazer um tratamento 3 vezes por semana. E aí ela não queria fazer a cirurgia do transplante. E aí a mãe meio que obrigou, né, entre muitas aspas, porque viu o transplante como uma esperança, ela não queria. E aí ela foi submetida à cirurgia, teve a perda do transplante, enfim, um risco. E infelizmente aconteceu. E a partir daquilo ali, ela teve diversas complicações. Então ela sempre se martirizava. Por que eu cedi? Por que eu não segui a minha vontade? Mas assim, o principal mesmo foi o fato dela ter a mesma idade e ver ali as limitações do dia a dia. Interessante. Você também fala sobre isso, né, Johnson? É verdade. Fala sobre as limitações. As né? limitações. Você não tem vida plena, você tem uma vida, entendeu, regrada. Você não acaba, você não perde de viver, mas tem uma vida limitada. Por exemplo, você não pode viajar, porque você sabe que você não pode passar Deixar mais de do que... fazer a diálise. Então, tem que fazer, chovendo, fazendo sol, né, seja feriado, domingo, você tem que ir lá fazer a diálise. Se você não for, né, você tem complicação. E às vezes o paciente, quando é abandonado, ele acaba, né, se sentindo, entrando em depressão, ele acaba querendo morrer. Então, né, não existe um busca, vai lá, vem fazer, porque o cara, né, ele quer morrer, porque ele chega e quer abandonar o tratamento. É como o paciente que faz quimioterapia. O cara deu para ele uma sentença, você vai morrer. Aí aquilo fica na cabeça, a família acha aquilo um grande peso, que ele é um peso. A esposa abandona, né, os filhos abandonam. O cara, né, ele encara aquela máquina, ele vai sofrer. Né, são 2 agulhas, né? Você imagina, 2 agulhas no seu braço, são 4 horas sem poder se mexer. Então, você fala assim, deixa eu somar, não posso beber, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não tenho uma vida plena. Então, para que viver? O cara chuta o pau da barraca e vai embora, e abandona. E assim, quando você vê, cadê o fulano? O cara não veio, o cara está desistindo, o cara abandonou e abandona. Por isso que é tão importante o acolhimento do paciente, seja pela família, seja pela equipe que faz o procedimento, né? Você imagina, você já vai insatisfeito. Você vai porque você não quer, você vai porque você é obrigado, por necessidade. Você quer viver mais um dia? Você tem que encarar aquele procedimento. Então você vai, entendeu? Pô, você imagina, nego te convida para uma festa, aí chega na festa, tem um refrigerante, não pode. Você tem uma quantidade para beber. Tem as regras e os limites, né? Os limites são fundamentais. Pô, não pode beber, não posso comer, não posso fazer isso. O cara assim, pô, vale a pena. Aí começa, vale a pena isso? E aí a gente fala da importância de uma equipe multidisciplinar, não só para o paciente, mas também para os familiares. Exato. Porque são os familiares que vão dar o suporte necessário para aquela pessoa. A pessoa precisa de uma base muito forte para ela conseguir seguir, conseguir carregar o peso daquele diagnóstico. E eu costumo falar, né? O peso do diagnóstico ele não tem que ser só do paciente. Ela precisa ter uma família para dividir aquele peso, porque se dá um pouquinho para você, um pouquinho para sua esposa, um pouquinho para seus filhos, se torna um pouco mais leve, todo mundo junto, o acolhimento. Agora imagina só você, sozinho, com o abandono. Exato. Então a gente também fala muito, bate muito nessa tecla da necessidade do atendimento multidisciplinar para o paciente e também para os familiares, em especial o psicológico. A OAB, a sua comissão, quais são as diretrizes que ela toma nesse sentido? Você, como presidente, né, deve pensar também em atuar dar ênfase também a essa área de paciente renal, né? Sim, então, assim, em se tratando da nossa comissão lá na OAB, nós temos limitações também. Sim. Limitações no sentido de
não conseguimos nos dedicar, fazer o tanto que gostaríamos, considerando que temos a nossa atuação diária, o nosso trabalho. Então, o maior foco da comissão é a qualificação de profissionais advogados na atuação do direito médico e da saúde. Perfeito. Para que essas pessoas venham ser agentes transformadores na vida de outras pessoas e a gente consiga prestar uma assessoria, uma assistência jurídica de qualidade especializada. Então, nosso maior objetivo, em um primeiro momento, é esse. E assim, sempre que somos chamados, acionados, a gente tenta dar suporte. Mas, infelizmente, ainda existe uma barreira, OAB e sociedade, e a atual gestão, ela vem tentando derrubar essa barreira. Ela vem tentando mostrar para a sociedade que essa barreira ela não existe. Que nós somos OAB, nós somos sociedade, nós estamos abraçados, nós estamos juntos. E, com certeza, vamos trazer muitos projetos nesse sentido, mas, infelizmente, a gente tem uma limitação em relação a tempo, em relação ao quanto a gente consegue se dedicar mesmo a projetos nesse sentido. Tem capacitações também, tem palestras, né? Sim, muitas palestras. E quando nós fazemos palestras com temas relacionados à saúde, o nosso público-alvo não é só os advogados, também os pacientes. E aí já fica aí o convite para a gente fazer uma palestra com o público-alvo de pacientes renais crônicos. Então, a gente tenta passar informação e a gente sempre se preocupa em passar informação não só jurídica, informação técnica, informação... Um exemplo, levar um paciente, ele falar ali sobre, contar um pouquinho sobre a jornada dele, o que foi diferencial, qual foi o diferencial no tratamento, enfim, uma palavra de apoio, porque é diferente quando a gente vê alguém que passou ou passa por aquilo, a gente não se sente sozinho, a gente se sente acolhido e fala assim, nossa, eu reclamo, olha pelo que aquela pessoa passou. Então, eu acho muito importante esse espaço de troca de experiência em se tratando de pessoas, né, de pacientes com doenças graves. Então, a gente se esforça nesse sentido para fazer eventos, e aí a gente tenta trazer um pouquinho de diabetes, paciente renal crônico, oncológico, essas doenças mais graves. E até a escuta também, a escuta é muito importante, né? Para que a gente possa criar novos caminhos, novas políticas públicas, novas, né? Exato. Enfim, eu acho que é bem interessante. Teve uma que foi feita também ali no nosso auditório, que foi de fibromialgia. E aquela ali eu gostei muito, porque nos esclareceu também. Sim, então, assim, e traz clareza para pessoas que... Um exemplo, se você não conhece um paciente renal crônico, é algo distante. Você não tem noção do que é a realidade da vida de um paciente. Né? Melhor até na nossa defesa, Sim, com certeza, com certeza. E aí você não tem noção do que é a realidade de um paciente renal crônico. Então, quando a gente promove esse tipo de evento, a pessoa fala assim... começa a valorizar mais a saúde, você começa a olhar para as pessoas. Pra si mesmo. Exato. Fala assim, nossa. Interior, né? Exatamente. Legal. Então, a gente sempre tenta trazer todas as frentes, trazer um profissional da saúde, trazer um paciente, trazer o conhecimento jurídico, é claro, né? Considerando que é a casa do advogado. E sem dúvidas, os resultados são sempre surpreendentes. E se uma vida dali sair transformada, já valeu a pena todo o trabalho, todo o esforço. Você que está nos assistindo aqui, no nosso Conexão Renal, é toda quarta-feira às 17 horas, a gente está juntinho aqui com vocês, falando, esclarecendo, tirando dúvidas aqui com o nosso presidente Lyndon Johnson. Então, você aperte aí o sininho, dê o seu joinha, compartilhe essa ideia, se inscreva no nosso canal e nos ajude enganjando esse lindo trabalho que a gente está fazendo aqui toda semana, que está sendo maravilhoso a cada dia. Johnson. Pois não. É uma coisa importante ressaltar, o paciente, né, automaticamente, quando ele é declarado paciente renal crônico, a primeira coisa que ele tem que procurar o acesso dele é a questão do cartão do SUS, porque através do cartão do SUS é que ele vai ter acesso aos benefícios. E muitos pacientes não conhecem. Todo brasileiro tem um cartão do Sistema de Saúde Único. E muitos deles, né, acham que não é importante, mas é extremamente importante. Apesar que você tem plano de saúde, mas na maior realidade, 80%, entendeu? Quem leva é o SUS, é ele que banca e custeia a questão da prioridade do transplante, entendeu? Quando uma família chora pela perda doente, a outra família ri, está feliz, né? Através da dor e da escuridão aparece a alegria e a luz, né?
Porque uma família chora pela perda do doente e a outra fica feliz em recuperar o bem-estar do outro. Para você ver que essa vida é um ciclo. É tão importante a questão, né, do direito à informação clara e objetiva, né? Tem pacientes que são declarados, né, pacientes renais e que entram através solicitando seus benefícios junto ao INSS e aí barra lá, entendeu? E fica lá, entendeu? Análise. Eu conheço pacientes que faleceram e ainda está em análise. Não conseguiram. Né? Não conseguiram o benefício. Estava lá como auxílio saúde, e aí foi. Porque uma vez renal, não tem volta. Né? Não vejo, assim, a vontade das nossas autoridades em entender que não tem retorno. Não tem retorno. Uma vez renal, sempre renal. Entendeu? Não tem como. Aí fica, não, vou fazer análise. Análise de quê? Se o cara está dizendo que o cara é renal. Paciente renal. Não, estou em análise. E aí, você imagina a família. O cara tinha um poder aquisitivo, né? De repente ele torna-se renal. Né? Alguns pacientes chegam ao ponto de tentar fazer bico, porque esperando a análise do NPS para liberar o benefício. Morre o paciente, ainda está em análise. Aí, não, morreu. Você não tem mais direito. Por isso que é tão importante a presença da doutora Marcela aqui, para mostrar, esclarecer, entendeu? Aonde buscar, como buscar, né? Essa é a importância, é isso o objetivo da APARC, dar esse apoio, porque você, renal, não está sozinho. Você tem alguém falar para você, você não tem a gente, tem o Ministério da Saúde, tem o Ministério, né, Defensoria Pública, tem lá a OAB. Então, procure, não fica calado, não aceite, entendeu? A negação. Ah, não, você não tem direito. E assim, né? Não é que se faz assim. O presidente já se antecipou, então, no último bloco. Né? Que o nosso último bloco é justamente esse aqui, que a gente está aqui relacionado às questões trabalhistas e sociais, né? Os direitos sociais. Como é que fica essa parte? Porque, por exemplo, o cidadão, ele trabalhava normalmente e ele se viu um paciente renal de repente. E aí, como é que fica? Quais são os direitos desse cidadão? Então, a gente vai falar um pouquinho agora de previdência e tal. Sim, né? Vamos lá. Não, só dá uma pincelada que eu te ajudo, vamos lá. Não, sim, vamos lá. Em se tratando de... Primeiro, a gente precisaria analisar se ele tem relação, né, com a Previdência ou não. Se ele tinha vínculo trabalhista, se ele recolhia o INSS ou não. E aí, se ele tinha vínculo com a Previdência, a gente pode pensar, no primeiro momento, em um auxílio-doença e, posteriormente, em uma aposentadoria por invalidez. E caso ele não tenha vínculo, trabalhou de forma informal, ele não contribuía para a Previdência, a gente consegue pensar no benefício de participação continuada, que é vulgarmente conhecido como LOAS, né? Todo mundo conhece como LOAS. Então, em se tratando de paciente renal crônico, a gente consegue falar desses 3 tipos de benefícios. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o BPC-LOAS. Porque, assim como o nosso presidente falou, você imagina, a pessoa ela trabalha, e aí, seja de forma formal ou informal, tem ali um poder aquisitivo, ela se vê renal crônico e não consegue trabalhar. Como que você vai trabalhar se você faz um tratamento 3 vezes na semana? Não 4 existe horas. Durante 4 horas. Então, realmente, existe essa impossibilidade do trabalho. E aí tem todas as questões técnicas envolvendo a doença, que eu não vou entrar no mérito, porque eu sou formada em Direito e não em Medicina, então nem me atrevo a falar. Mas, acontecendo isso, o ideal é recorrer à Previdência e ver os benefícios, né? Quais benefícios se encaixam ali no perfil daquela pessoa. E aí, considerando essa demora de análise, uma dica que eu deixo é ouvidoria. Normalmente, costuma surtir efeito fazer uma reclamação na ouvidoria. E aí, se não conseguir através da ouvidoria, novamente entra aí a figura do advogado, ingressar com uma ação. Então, eu costumo falar para os pacientes, na dúvida, recorra ao seu advogado especialista.
Ele com certeza vai saber te instruir da melhor forma, te dizer o que fazer, como fazer. Então é muito importante ter um advogado de confiança. E não basta ser advogado, tem que ser um advogado especialista, porque ele conhece as nuances de cada caso, de como funciona a cabeça de um juiz, quais são as questões importantes em se tratando uma demanda que envolve uma doença, uma condição. Então, assim, muito rapidamente falando sobre a parte previdenciária, é isso. O paciente renal, ele tem direitos à isenção de imposto de renda? Sim, tem direito à isenção de imposto de renda, tem algumas cidades de alguns estados que também dá isenção ao IPTU, para comprar carro. E aí são questões, assim, que eu não trabalho, não atuo na prática, não trabalho com essa parte. Eu fico muito mais na parte da saúde mesmo, de liminar, tratamento, medicamento, transporte. Mas existe sim isso. Sim. O paciente renal, ele é considerado também como um PCD? Pessoa com deficiência. PCD, né? São aplicadas os mesmos direitos exatamente, do PCD. os mesmos direitos, isso. E aí, Tá quase uma advogada especialista. Não é? É assim, eu vejo assim, realmente a importância da informação, e assim, mais importante do que isso, é a questão da receber a negação de qualquer procedimento. Nesse momento, você usa 5 passos fundamentais. Primeiro, anote, né? Anote tudo, data, hora, nome do profissional, aonde foi. Sim. Procure a ouvidoria da unidade de saúde. Olha, eu quero fazer uma ponderação aqui, entendeu? É muito importante formalizar, né? Porque tudo isso, em um processo judicial, vira prova depois. Isso. E é importante até mesmo para quando o juiz for analisar a extensão do dano. Uma coisa é, o paciente chegou hoje, ele precisa de um tratamento, não conseguiu, no dia seguinte ele ingressou com a ação. Outra coisa é aquele paciente que tentou hoje, não conseguiu, ele foi na ouvidoria, ele foi na administração, ele formalizou, ele enviou uma notificação extrajudicial. É diferente. Quando o juiz parar para analisar o caminho percorrido, nesses meus 2 exemplos, pelo primeiro e pelo segundo, não tem como ele condenar ali o réu numa indenização no mesmo valor, considerando o caminho percorrido por cada um. Sim. A perda do tempo útil, o desgaste físico e emocional, o quanto aquela pessoa tentou. Óbvio, a gente não vai agir pensando na indenização. Sim. O principal objetivo é garantir o direito à saúde, Exato. o acesso à saúde. Mas, às vezes, administrativamente, você consegue. Através da ouvidoria, através de... solicitar o livro de reclamação, registrar, Sim, entendeu? sim. Independente de ser serviço público ou particular. Lá tem um livro de reclamação, você solicita. A questão do Código de Defesa do Consumidor é uma prestação de serviço. Sim, é importante, entendeu? Saber que o ônus da prova caberá, entendeu? A instituição provar, entendeu? Que o paciente foi devidamente atendido, conforme a solicitação, né? Tem a questão também das defensoria pública, o acesso a elas, né? Sim, acho que é muito interessante a gente pontuar isso também, porque muitas pessoas, muitos pacientes, e a gente fala de pacientes com menor poder aquisitivo, quando assiste um programa como o nosso, por exemplo, a pessoa pode pensar imediatamente, nossa, mas eu não tenho condição de pagar um advogado. Isso funciona para quem tem condição de pagar, eu não tenho. E não é por isso que a pessoa não vai ter acesso à justiça. Existe a figura da defensoria pública. Existem faculdades que têm núcleo de prática jurídica, onde os estudantes da faculdade, orientados pelo professor, vão fazer aquele processo, vão dar entrada. E existem advogados que trabalham pro bono também, que se sensibilizam muito com a causa, que abraçam e falam assim, olha, independente de pagamento, eu vou advogar para você. Cada escritório tem a sua cota de pro bono. Tem a sua cota, então... O que o paciente não pode deixar de fazer nunca é de procurar ajuda. É de achar que ele não vai encontrar ajuda. Ele vai encontrar. Uma porta pode estar fechada, outra pode abrir e se fechar, mas uma hora ele vai encontrar uma aberta. Então, essa é a importância da persistência e de não aceitar o não, de não aceitar a negativa. E já lembrando a quem está nos assistindo que de repente se vê nessa situação, a gente deixa aqui como
informativo 129, que é o telefone da Defensoria, né? Para que você possa tomar mais esclarecimentos. Tem até um aplicativo hoje, você pode ligar 129 e agendar, tem um aplicativo. Pode ir pessoalmente, que vai conseguir orientação também. Então, acho muito importante, assim, a Defensoria Pública... Eu já estudei para a Defensoria Pública, né? Antigamente eu tinha esse desejo, então acho que a gente precisa... Doutora, tá do outro lado da força, isso. Exatamente. Então, bem. Eu acho muito importante a gente passar informação de qualidade, e as pessoas precisam conhecer os nossos órgãos, saber onde que ela vai encontrar ajuda. Então, quero exaltar aí a figura da Defensoria Pública, principalmente nos casos envolvendo o direito à saúde. Lembrando também que o 136, ele é um telefone também para uso de denúncias, né? Do Ministério da Saúde, com o objetivo dele é justamente avaliar o atendimento, né? Não existe o cliente oculto, que é a avaliação que o próprio Ministério da Saúde criou, né? Que avalia conforme a ouvidoria, né? Do 136 do Ministério da Saúde. No momento que você sinaliza, né? Você não precisa fazer identificação, a denúncia vai ser registrada. O Ministério tem um sistema, entendeu, de auditoria, que ele vai apurar realmente se a denúncia procede ou não procede. Por que isso? Porque a gente só vai, todo e qualquer serviço, seja público ou privado, tem que haver um processo de avaliação. Quem usa tem que avaliar. Então, independente se você é paciente, se é familiar, a obrigação da contrapartida é tratar bem, é tratar com dignidade. Não é porque é público ou privado, é porque nós estamos aqui para servir e não ser servido. Né? Ontem, na situação, né? O paciente está passando mal, mas o médico não está aqui. Tipo assim, não tem obrigação de fazer nada. Não. Tem que ser proativo. Configura crime, inclusive, né? Omissão de socorro. Exato, você tem conhecimento técnico, você tem que na ser ausência proativo. De alguém mais Exato. Especializado, você tem que ser proativo. Não é esperar, eu vou esperar porque não é minha obrigação. Não, você tem obrigação. Então, veja, como é que a família faz, entendeu? Quando sente, entendeu, essa omissão. É através dos órgãos. Não aceite um não, uma recusa. Não se cala, não consente, pois aquela história de se calar já passou, foi outro momento, outra conjuntura. Então, volto a dizer, né, também tem os conselhos municipais de saúde, que tem que ter a porta aberta para ouvir o cliente, que é o paciente, e a família. O conselho serve para isso. Conselho que é igualzinho um político. O político que não gosta de atender o povo, não larga de ser político, vai procurar outra profissão. Político tem que estar a porta aberta. Assim é o Conselho Municipal de Saúde. A porta tem que estar aberta para ouvir o paciente, o cidadão. Olha só, eu pago, eu contribuo, eu sou necessário. Inclusive, no Conselho de Saúde existe a comissão de fiscalização. Então, normalmente, todas as denúncias, elas são de fato apuradas. A comissão de fiscalização, se o problema foi na unidade A, no plantão B, eles vão lá, eles vão apurar, vão fazer um relatório, vão tentar entender aquilo. Então, acho que às vezes as pessoas têm um desestímulo nesse sentido, de que, vou perder meu tempo, vou registrar e não vai dar em nada. Mas se todo mundo pensar assim, nunca vai dar em nada, né? Então, a gente precisa, de fato, fazer a nossa tarefa, a nossa parte. E a nossa parte é, considerando o caráter punitivo pedagógico, tentar, né, buscar fazer com que outro paciente, outra pessoa não passe pelo mesmo. Então, eu penso muito assim, eu fico assim, independente de qual seja o resultado, se essa minha reclamação, ela vai surgir algum efeito positivo ou negativo, independente, eu vou fazer a minha parte. Você vai contribuir, né? Eu vou contribuir, porque eu não quero que outra pessoa passe pelo que eu passei. Então. Eu acho que se todo mundo pensar assim, todo mundo fizer ali a sua parte, fizer um pouquinho, as coisas vão melhorar. Então, essa me lembra aquela parábola do beija-flor. Sim. Né? Na hora do incêndio, está pegando aqui. fogo, todos os bichos correm, e o beija-flor faz o papel dele, vai lá, gotinha a gotinha em cima das labaredas, e faz a sua parte. Assim somos a gente. A construção, né, da solução se faz exatamente, não se calar. Né? Uma sociedade participativa, uma sociedade
forte, que participa na construção da solução. Uma sociedade que se omite, né, a construir, ela está fadada a isso, fadada à ineficiência. A sociedade tem a função de participar no processo de construção dos problemas da sua cidade. Então, é importante as famílias, os pacientes, não tenha medo da opressão. Das empresárias, né? Eu também acho que é um ponto muito delicado. Essa mentalidade da construção da sociedade brasileira já passou. A gente só vai conseguir avançar nesse país do momento onde as pessoas podem construir as soluções juntos. Juntos somos mais fortes. Com certeza. Eu acho que é por aí. É por aí, presidente. Vamos, então, já para a nossa partezinha final. A gente já está, né, quase chegando ao final, mas lembrando aqui que tem um tópico interessante que a gente vai puxar aqui, já para encerrar, sobre os direitos, né? Os direitos do paciente renal, que ele tem direito a atendimento gratuito, a transporte, né, ao seu transporte gratuito de ir e vir, até a clínica, a prioridade no transplante, atendimento humanizado, direito à informação clara. Doutora, quer discursar alguma coisinha em 5 minutinhos ou menos? Que nós já estamos na parte final. Missão difícil, mas vamos lá. É dever médico, e a gente começa a falar, então, do Código de Ética Médica, Isso. o dever informacional. Antigamente, a relação paciente-médico ela era verticalizada. O médico estava no topo e o paciente embaixo. E com o passar do tempo, até os dias de hoje, essa relação mudou. Ela está em par de igualdade, ela é horizontal. O médico ele não tem mais aquela figura endeusada como tinha antigamente. E hoje, a tomada de decisão ela é compartilhada. O paciente, ele precisa entender o seu tratamento, ele precisa entender o que está sendo proposto. O médico ele precisa explicar. Antigamente não acontecia isso, né? Então, hoje em dia, considerando a relação paciente-médico horizontal e o que determina o Código de Ética Médica, o paciente ele tem que entender tudo, ele tem que ser informado, ele tem que consentir, e consentir de forma válida. Não é basicamente falar assim, olha, a partir de hoje você vai fazer hemodiálise. Não, o que é hemodiálise? Como que ela funciona? Quais são os benefícios? Então, quais são os riscos? É dever do médico explicar ao paciente. É dever do médico. É o chamado se eu dever vou aceitar informacional. fazer esse procedimento, se você vai aceitar, recusar esse procedimento. Você pode, o paciente pode recusar, é direito do paciente. Aí a gente começa a falar, o médico ele tem autonomia médica e o paciente tem autonomia do paciente. Sim. O paciente, se ele não quiser se submeter ao tratamento, você não pode obrigá-lo. Mas aí a gente tem que avaliar se aquele paciente, ele tá com o cognitivo dele ok, se ele tá lúcido, se ele está orientado. Então, o médico, antes de fazer qualquer intervenção, antes de submeter o paciente a um tratamento, ele precisa que esse paciente entenda o que é o tratamento e ele consinta, que ele concorde, que ele fale assim, doutor, entendi, pode fazer. Então, é dever do médico informar e é direito do paciente ser informado. O paciente ele precisa consentir. E aí a gente, né, no âmbito do direito médico preventivo, a gente começa a falar sobre os termos de consentimento. Porque o consentimento, ele pode e deve ser verbal, explicando numa consulta de forma mais clara e objetiva possível. E não basta apenas explicar. O médico ele tem que ter a garantia de que o paciente entendeu o que ele está falando. Porque a pessoa, quando ela, né, recebe o diagnóstico, as emoções, a flor da pele, você está falando com a pessoa, a cabeça dela está longe. Então, o médico tem que ter essa garantia. E aí a importância da participação da família, de ter ali uma pessoa da família, um representante que entenda. Eu tive essa experiência com a minha mãe, né? Ela teve um diagnóstico também de câncer há 5 anos atrás. E nós íamos para consulta, o médico explicava as coisas para ela, eu estava ao lado. Entendeu? Ela, sim. Aí quando chegava em casa, ela não entendi nada. Ai, eu fiquei tão nervosa que esqueci tudo que o médico falou. Eu acho que isso é coisa de mãe mesmo. Eu acho que isso é coisa de paciente. Eu falei, eu acho que isso é coisa de paciente. Porque o paciente tá ali e o médico, não, você entendeu? Não, entendi. E aí chega em casa e ele não sabe de nada. Então, acho muito importante o médico explicar para uma outra pessoa que tenha, né, um pouquinho mais de estabilidade emocional, tá digamos fora assim. do problema, né? Exato. Às vezes tá até dentro, né? Eu tava dentro do problema, mas não tem como
comparar estar dentro do Na problema pele como do paciente e como filha, como no meu exemplo. Então, é importante o médico ele ter, ele conseguir visualizar, ele conseguir, né, entender que o paciente entendeu, conseguir captar isso. E aí, uma dica que eu dou aos médicos, inclusive, é: senhora, entendeu? Entendi. Então me explica. Que aí você vai ver que o paciente não entendeu nada. A cabeça dele estava longe. Entendeu? Pedi para explicar assim, do seu jeitinho, pode falar do jeito que você quiser. Só quero saber se você entendeu, captou a mensagem. E aí, além do dever informacional verbal, tem o dever informacional escrito. E aí, por escrito, através do termo de consentimento livre e esclarecido, onde vai estar ali por escrito o que é aquele diagnóstico, o que é o procedimento, como o procedimento funciona, os prós, os contras, e, ao final, uma assinatura do paciente concordando em ser submetido ao tratamento, aquele procedimento. Uhum. Então, é um dever do médico, é um direito do paciente. Esse documento, ele dá segurança ao médico e ele dá segurança ao paciente também. Perfeito. O ideal é que o médico entregue isso na primeira consulta, antes dele se submeter ao tratamento, para que ele possa levar para casa, para que ele possa ler. Numa segunda consulta, consiga tirar as dúvidas. É muito importante que o paciente ele saiba, de fato, como é o tratamento, o que vai acontecer com o corpo dele. Tem alguma cartilha sobre isso ou não? Então, algumas clínicas têm, Uhum. fazem as suas próprias cartilhas. Mas aí vai de clínica por clínica. Sinceramente, eu não sei como funciona. Mas fica uma dica para o sistema público, né? Exatamente. Porque no sistema público a gente sabe que não tem. Independente que seja municipal, estadual, federal, eu não consigo visualizar. Eu acho que o presidente pode falar isso melhor que eu, mas eu acredito que não tenha. Assim, existem determinadas patologias e determinadas especialidades que têm o seu manualzinho, sua cartilha de direitos do paciente de acordo com a determinada patologia. Uma delas é a oncologia, outras é a questão renal. Tem outros procedimentos também têm a sua cartilha. Então, vai depender, né, da filosofia de cada instituição e, assim, a sua orientação. Mas existe, sim. E, assim, é interessante você esclarecer, a informação é poder. Por quê? Porque você diminui a questão dos conflitos, as dúvidas. Mas parece que ainda a cultura, assim, de não saber, para eles é poder. Quanto menos o paciente souber, mais poder eles têm. Exato. Sobre a vida e a morte. E não é por aí, não é dessa maneira que você pode ser tratado um profissional competente. O profissional competente não impõe pela força, ele conquista pelo exemplo, pela informação. Eu vi determinados profissionais que acham assim, eu sou o doutor, eu mando, faço e acontece. Não é mais isso. Hoje, essa mentalidade já foi ultrapassada. Hoje, a melhor concepção é conversar. A saída é conversar. É a construção junto, é a participativa. Não se impõe nada pela força. Ninguém gosta de ser imposto. É até o respeito à autodeterminação, né, do paciente. Ele tem que escolher. Normalmente a gente vê muito no feminismo. O meu corpo, minhas regras. Isso. Mas é exatamente isso. Exatamente isso. Nada pode ser imposto a nós, ao nosso corpo, à nossa integridade física, à nossa saúde. A gente tem que estar concordando com aquilo, a gente tem que estar autorizando aquilo. Gente, olha, o papo tá muito bom. Mas nós a hora passou muito rápido, né? Você tava nervosa, mentira. Não. Parece que a gente tá conversando há 5 minutos. Não é? Muito Mas rápido. Eu vou deixar essa partezinha agora final para você dar o seu recadinho final, a mensagem que você quer passar. Aonde as pessoas podem te procurar em 2 minutinhos, olhando para aquela câmera ali, ó, câmera 3. Eu gostaria de agradecer pelo convite, gostaria de agradecer a atenção de todos. Uma honra estar aqui falando com vocês, esclarecendo um pouquinho sobre o que é o direito médico, o que é o direito à saúde, os direitos dos pacientes renais. Em caso de dúvidas, podem me procurar. Vocês me encontram através do Instagram, através do @MarcelaFreireAdvogada. Como eu falei aqui, vocês não estão sozinhos. Existe uma rede de apoio muito grande, seja através do jurídico, da OAB, da associação do Dr. Lindon,
que o Dr. Lindon preside, seja através da Defensoria Pública, seja através das ouvidorias, do Ministério Público, do Ministério da Saúde. Vocês não estão sozinhos, não se calem. Se um dia tiverem dúvidas se tem um direito, se não tem, se vale a pena recorrer, se o judiciário pode te ajudar, não pense duas vezes, recorra, busque informação de qualidade, busque ajuda. Eu costumo dizer, o não a gente já tem, a gente vai atrás da humilhação. O não a gente sempre já tem. Então, por que não dar um passo? Por que não buscar ajuda? Por que não buscar informação? E aí o nosso papel é exatamente esse, propagar informação de qualidade, esclarecer vocês dos direitos de vocês e dizer que vocês não estão sozinhos. Obrigada, Lindon. Obrigada, Andréia. Fico muito feliz de poder contribuir. Se toda essa conversa, né, se a minha mensagem chegar a uma pessoa e for capaz de esclarecer uma pessoa sobre os direitos dela, eu já fico muito feliz. Muito E bem. é como beija-flor, né? De gotinha em gotinha. Tenho certeza que a minha gotinha de água ficou aqui hoje. E é isso. Muito obrigada. Presidente Lindon Johnson. Eu quero agradecer a todos, entendeu? Né, pela construção dessa rede de acolhimento, do que mais importante, a informação é poder. Não aceite a negativa, né, a pessoa diga não e você se cale. Não aceite. Procure, né, a OAB, a Defensoria, né, um advogado especializado, a APARC. Nós estamos lá para ajudar. É muito difícil quando você olha para o lado e está sozinho no meio da dor e da escuridão e vê, de repente, a luz no final do túnel. E, com certeza, isso faz a diferença. Assim, volto a agradecer imensamente a todos os profissionais que acolhem com carinho, amor e faz aquilo não por obrigação, mas faz porque gosta, faz por amor. Porque, com certeza, pense que amanhã você pode estar do outro lado. E é importante, porque o ser humano serve para servir e não para ser servido. E é isso aí, pessoal. Nós estamos, então, encerrando aqui o nosso podcast Conexão Renal, com a presença da doutora Marcela. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Com a condução também aqui do nosso presidente, Lindon Johnson, que sempre está trazendo os seus recados aqui, muito abençoadores. Com a sua presença, que faz toda a diferença aqui, você que é paciente renal e que também não é, mas que se interessa pelo assunto. O nosso muito obrigado. Eu sou a Andréia Vieira e estou com vocês toda quarta-feira, às 17 horas. Gente, é porque de vez em quando confunde que eu tenho outra programação aqui também nesse estúdio aqui. Mas a gente está aqui toda quarta-feira, às 17 horas, contribuindo aqui com esse lindo trabalho da PARC. Procure a PARC aí nas redes sociais, tá bom? Nos canais aqui que estão passando aqui no nosso podcast. E você também pode contribuir, pode ajudar essa instituição. Que Deus abençoe você e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.